Antes de ser pastor de igreja, é preciso ser primeiro ovelha e aprender com o mestre como que deve ser o portar, o novo portar diante do Senhor, diante da sua presença. Pois bem, Jesus chega até Pedro. Pedro é como eu e você, encaramos as coisas normalmente, vamos diariamente para o nosso trabalho, reagimos frente às dificuldades que nos são propostas normalmente, como todas as pessoas. Mas naqueles que se encontram com Jesus, deve haver uma conduta diferente daqueles que não encontraram com Jesus. Pedro, quando ele encontra com Jesus, ele tem uma série de defeitos, assim como eu e você. Pedro, quando Jesus chega até ele, não é porque Pedro era o melhor dos pescadores que haviam ali naquela praia, não. Talvez tinha gente melhor do que Pedro, talvez tinha gente do caráter mais fácil do que o de Pedro, talvez tinha gente de temperamento mais dócil do que o temperamento de Pedro. Mas o que me deixa surpreso com Jesus é que Jesus tem a incrível capacidade de trabalhar com os diferentes temperamentos. Aquilo que nós refutamos nas pessoas, Jesus valoriza. Não é barreira para Jesus vir e se tornar amigo e se tornar Senhor. Nós precisamos aprender muito com Jesus, porque as pessoas têm defeitos, e os defeitos de Pedro eram defeitos gravíssimos, que no decorrer da narrativa bíblica, no caminhar com Jesus, ele vai se revelar. Pessoa difícil de lidar com ela, mas Jesus não virou as costas para ele. Antes, pelo contrário, Jesus pega Pedro e traz Pedro bem para próximo de si. O que é isso? Jesus sabe valorizar as pessoas, não se importando com os defeitos sérios e graves que elas têm, porque a presença de Jesus vai transformar de verdade. O exemplo de Jesus vai transformar a vida de Pedro, assim como transformou a minha e a tua. Tem pessoas que não gostam de você, tem pessoas que refutam a sua presença. Você vai dizer: eu não sou amada, eu não sou amada, as pessoas não gostam de mim, eu preciso ser mudado. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não somos os melhores da terra, nós não somos os sem defeitos, mesmo porque perfeito só Ele. O que nós precisamos entender é que existem coisas em nós que elas são trabalhadas, que elas necessitam ser trabalhadas, que elas necessitam ser modificadas. Mas mesmo assim, tem coisas em nós que são valorosas, tem coisas em nós que têm valor. Tem muitas pessoas que estão entrando em depressão porque não são amadas por este ou por aquele. Tem muitas pessoas que não... Que Pedro chega a uma certa altura do caminhar com Jesus, Jesus traz uma palavra dura, e as pessoas começam a abandonar, porque palavra dura é palavra que aponta o defeito, e as pessoas não estão interessadas em que os seus defeitos sejam descortinados, em que os seus defeitos sejam tocados, apontados. Nós, seres humanos, não gostamos de que os nossos defeitos sejam tocados. E Jesus, se tem algo que Jesus faz, é apontar o defeito e falar: você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa de uma nova postura, você precisa de uma nova conduta, você precisa ter um procedimento diferente do procedimento que você tem. Jesus traz o sermão duro, e as pessoas vão embora. E Pedro diz: eu não estou entendendo, o senhor falou que eu ia ser pescador de homens, nós estamos evangelizando, nós estamos convidando o povo, e aí traz o povo para cá, o senhor traz uma mensagem dura dessa, o povo está indo embora. Você quer ir também, Pedro? Vai atrás deles. O que Pedro diz é o seguinte: lembra da terça-feira que eu estou ministrando sobre murmuração, veneno e maldição?
Quando eles começaram a enfrentar os primeiros problemas do deserto, eles começaram a colocar nos seus lábios, a proferir palavras contra Moisés e contra Arão, dizendo: por que nós saímos do Egito? Melhor era voltar para o Egito. Pedro tem uma postura diferente. Eu disse aqui na terça-feira, eles enfrentaram o problema e lembraram-se do Egito, é porque nunca esqueceram do Egito. Pedro, quando enfrenta os problemas, os primeiros problemas ali com Jesus, no ministério, Pedro não está preso lá na praia, Pedro não está preso lá naquele barco. Pedro de verdade entregou o barco, Pedro de verdade abandonou o barco, Pedro de verdade deixou o barco, ao ponto de que Jesus fala: você quer ir também? Pode ir atrás deles. Ele falou: Senhor, para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? É dura a tua palavra, mas é de vida eterna. É duro esse sermão, mas é de vida eterna. É duro o que o Senhor fala, mas é para meu bem, é para minha alma ser salva. Tem coisas que são duras nós ouvirmos, mas elas são necessárias. Verdade transformado. Você de verdade está completamente mudado, ou ainda há resquícios da mulher antiga, do homem antigo que estava lá na praia pescando antes de encontrar com Jesus? Se ainda reage da mesma forma, se ainda tem as mesmas palavras, se ainda gosta das mesmas gírias, você ainda gosta das mesmas roupas, você ainda gosta dos mesmos lugares, você ainda os frequenta, você ainda tem as mesmas leituras, gosta das mesmas leituras, você gosta dos mesmos sites, você gosta dos mesmos programas, dos mesmos filmes. Pasmem, há pessoas que são crentes há muitos e muitos anos, que aceitaram Jesus lá atrás e até hoje são aficionadas em filme de terror. Aficionadas. Eu não vou perguntar aqui para não te expor, mas não são poucos o número de irmãos e de irmãs que amam assistir filme de terror. Você sabe o que é um filme de terror? É o louvor às trevas, ao poder satânico, demoníaco. Se tem algo que Deus não gosta, é de passar medo nas pessoas. Há pessoas que ainda são aficionadas em jogos. Há pessoas que ainda apostam em jogos. Há pessoas que ainda bebem às escondidas. Há pessoas que ainda fumam às escondidas. Há pessoas que não foram completamente transformadas por Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de sermos modificados por Jesus. Nós não temos dificuldade em deixar barco. Pedro não teve dificuldade em abandonar o barco. Sabe o que Pedro teve dificuldade? Deixar de ser quem ele era. Oh, como é difícil deixar de ser quem nós somos. O grande desafio para nós, quando nós somos
nós estamos colocando a nossa vontade acima da vontade de Deus, o nosso querer acima do querer de Deus. A nossa caminhada, a nossa conduta cristã é regida por aquilo que eu e você pensamos que deve ser, e não por aquilo que a palavra nos orienta a ser. E não é à toa que nós enfrentamos tantas dificuldades e tantas lutas e tantos problemas. E por que eles vêm? Em vários motivos, em várias razões, em várias circunstâncias. É porque nós estamos vivenciando uma vida diferente daquilo que Jesus queria que nós vivêssemos. Porque nós estamos vivendo aquilo que nós pensamos que devemos viver, daquilo que nós estamos querendo viver. São tantas pessoas intransigentes no meio nosso, são tantas pessoas amargas no nosso meio, são tantas pessoas que não dão conta de se relacionar com outras pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor, eu tenho dificuldade em relacionar. Jesus quer mudar isso em você. Pastor, é o meu jeito, eu não dou conta. Relacionamento. Diga comigo, evangelho. E você não, pastor, eu até tento, eu não dou conta. Você precisa ser mudado. Pastor, eu tenho vontade. Não adianta ter vontade, tem que ter decisão. Você tem que amar as pessoas. E para amar as pessoas, você precisa relacionar com elas. Não tem jeito de eu amar, por exemplo, um irmão que está lá no Japão. Tem crente lá no Japão, sim ou não? Tem crente lá no Japão. Eu conheço alguns irmãos lá do Japão. Me relacionei com algumas pessoas lá do Japão. Mas eu não conheço todos. Os que eu conheço, eu os amo em Cristo Jesus. Mas é impossível, eu só passei a amá-los porque eu os conheci. Embora eu sei que eles existiam lá. Mas eu só pude passar a amá-los quando eu me relacionei com eles. E como é lindo quando você se relaciona com a pessoa. Nossa em mudar, em deixar de ser quem a gente é. Nos nossos dias existem crentes violentos. Em nossos dias existem crentes maldizentes. Em nossos dias existem crentes perseguidores. Mas não é algo dos nossos dias, sempre foi. Sempre existiu. Por quê? Porque para deixar de ser o que o inimigo causou através do pecado em nós, precisa haver uma entrega completa para o poder transformador de Jesus. Você precisa se entregar completamente para ser transformado por Jesus. Porque se você não se entregar completamente para Jesus, não vai haver uma transformação completa na tua vida. Agora eu preciso enxergar que de verdade eu preciso mudar. Que de verdade eu preciso de que Jesus atue na minha vida, para que eu tome uma nova postura. Você conhece crentes que vai tudo bem com ele, mas se você pisar no tomate com ele, se contrariar ele, ele incha. Você conhece essas pessoas que incham? O lado tradicional para aceitar Jesus. Nós não tivemos dificuldade em deixar de ser da outra religião quando nós chegamos para Jesus. Nós tivemos dificuldade em deixar de ser quem nós somos. Sabe por que Pedro demorou ser transformado por Jesus? Porque ele não permitia. Porque ele não abria mão. Porque ele não se entregava. Porque
porque ele não queria, porque ele não achava que era necessário. Mas Jesus, a obra dele foi mostrando: você precisa ser completamente mudado. Não adianta deixar o barco. Você precisa deixar de ser quem você é, para ser quem eu quero que você seja. Com os teus defeitos, eu vou estar trabalhando em você. Mas você precisa aprender uma coisa: você precisa de deixar de ser aquela pessoa que foi transformada em uma pessoa que era aversiva ao propósito divino por causa do poder danoso do pecado. O pecado vem e enche de desamor. Jesus vem e plenifica de amor. O pecado vem e enche de incompreensões. Jesus vem e domina com compreensão. O pecado vem e torna as pessoas insatisfeitas. Jesus vem e as transforma satisfeitas. Você já viu pessoas que são insatisfeitas? Elas têm tanta coisa e ainda são insatisfeitas. E tem gente que tem tão pouco e são satisfeitas com aquilo que tem. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo, será? É porque essas pessoas aprenderam que o simples, que o pouco é o necessário e não o demais. Amém?